Pessoal, agora que a gente já fez aqui, né, toda a parte de reforma das folhas, fez a pintura da nossa Bíblia, né, vamos fazer a parte de finalização, né, do acabamento e fazer a decoração. Então, aqui eu vou começar colocando as fitinhas, tá? Hoje em dia eu uso nas minhas Bíblias a fita de cetim de 7 milímetros, tá? Antes, né, se vocês olharem o vídeo anterior, né, da reforma de Bíblia que eu fiz, né, a primeira reforma, eu usava umas fitinhas mais fininhas. Se eu não me engano, elas eram de 5 milímetros ou 3 milímetros. E só que, observando as Bíblias, né, que eu recebi aqui dos meus clientes, eu via que eles tinham essa fitinha mais grossinha. E depois fazendo um curso de encadernação também, no curso, né, o professor indicava, né, a fita de 7 milímetros para parte de brochuras, essas coisas. E aí eu comprei, né, por conta disso, e olhando eu vi que realmente o acabamento ficava 1000 vezes melhor. Então, assim, hoje eu uso a fita de 7 milímetros, fita de cetim de 7 milímetros, para colocar nas minhas Bíblias, tá? Padronizei aqui também, no meu ateliê, usar duas fitas. Eu uso duas fitas, né, geralmente duas cores diferentes, igual aqui eu tô trabalhando com uma Bíblia na cor lilás, né, então eu vou usar uma fita roxinha mais escura e uma, né, um lilazinho mais claro, para assim mesclar. Então, assim, eu coloco sempre duas fitas na Bíblia do meu cliente, tá? Aí vocês podem avaliar como vocês querem fazer, se quer colocar uma só, se quer colocar duas. Eu não recomendo que coloque muitas fitas, porque como essa fita é mais grossinha, ela já dá um charme bem legal. E se você for decorar, então, muito, né, excesso de informação, pode ser que não fique tão bacana, mas é aquela coisa, né, gente? Quem manda, né, ali é o cliente. Se ele quer, a gente acaba fazendo, né? Então, assim, aqui eu padronizei duas fitas, tá? Duas cores de fitas nas Bíblias. É um padrão aqui do meu ateliê. Então, eu vou começar aqui colocando a fita, né? Igual a gente já tá acostumado, a gente vai vir aqui na lombada, ó. Vou colar um pedaço da fita aqui. E aqui eu vou explicar um outro detalhe para vocês, tá? Por isso que eu não vou editar essa parte, eu quero que vocês vejam, porque eu vou explicar um outro detalhe para vocês. Aqui eu vou aplicar com essa cola aqui, né? Que eu já tô acostumada a usar com vocês. Mas, gente, é aquela coisa, né? Vocês podem utilizar a cola da preferência de vocês nessa parte. Inclusive, pode até utilizar cola branca mesmo, ou até mesmo a cola de brochura, eu já usei para colar fita e dá também. Às vezes você está numa produção grande, está fazendo vários projetos, já aproveita a cola. Então aqui, ó, eu vou passar a cola. Lembrando, tá, gente, você nunca vai colar a fita aqui na pontinha. Você sempre passa um pouco para dentro, porque daí você tem garantia de que a sua fita vai ficar bem fixada. Vejo, né, aqui o lado direito, né? A fita sempre tem dois lados, o direito e o avesso. Vou pegar aqui a outra fita também, para colar já do outro lado. Ó, tá vendo como elas ficam certinhas para a lombada? Mesmo numa Bíblia maior, fica bacana colocar somente as duas fitinhas também. E aí, ó, coloco aqui. Aí vou pegar um pedacinho de fita crepe e colocar aqui, ó, para fixar isso com mais firmeza. Tira aqui um pouquinho do excesso dessa fita. Venho aqui com a minha dobradeira, ó, e dou mais uma fixada. E aí, ó, eu viro aqui a minha Bíblia e a gente vai ver o tamanho da fita. Outro detalhe importante que eu quero que vocês prestem muita atenção também nessa parte, tá? No primeiro vídeo que eu gravei, né, eu não expliquei certinho sobre o tamanho de fita. E na verdade, gente, sendo bem honesta, quando eu fazia, eu colocava um tamanho bem pequeno de fita, tá? Eu olhava, eu colocava a minha fita, vou até colocar aqui, ó, pra vocês verem. Vou passar aqui, ó. Colocava a minha fita aqui, ó. Deixa eu só arrumar o direitinho dela pra ficar já do jeito certo. Eu colocava a minha fita aqui, e aí depois aqui eu pegava e cortava. E isso não podemos fazer, tá? Isso tá errado, é um jeito errado de fazer, por quê? Porque a fita ela vai ficar muito pequena. Se você colocar aqui, ó, na sua Bíblia, depois você vir aqui e cortar, na hora que o seu cliente for passar, aqui, ó, a fita vai ficar pequena. Por exemplo, se eu tivesse cortado aqui, ó, tá vendo, ó? Não chegaria. Aí o meu cliente teria que abrir a folha para passar a Bíblia. E não, tá, gente? O ideal é que você venha até aqui, ó, até a pontinha da sua Bíblia, do seu caderno, seja o que for que você for colocar a fita de cetim. E aqui, ó, vendo quando ele estiver na ponta, ó, tá vendo? A fita passou por aqui, aí então você vai cortar,
que aí você vai ter o tamanho certinho da sua fita, ó. Pode até cortar um pouco maior, para deixar ali certinho para o seu cliente poder pegar. Tá vendo, ó? Tem que deixar assim. Aí, quando você colocar aqui, ó, como ele fica grande. Então, isso eu achava que esse fato de ficar grande estava errado. Mas não, isso, ó, é para você pegar e, ó, seu cliente passar as folhas aqui, tá vendo, ó? Ele pega a fita marca-página e ele não precisa abrir a Bíblia para pegar, não. Ele tem que vir, ó, com a fita marca-página, passar aqui e puxar para abrir. Então, isso é muito importante, tá? Meçam a fita de vocês pelo cantinho, seja da Bíblia, seja do caderno. Isso vale para qualquer coisa que você for colocar a fita de cetim para marcar. Então, faça dessa forma, tá vendo, ó? Vem até a pontinha aqui da Bíblia, tira, aí você então pega e corta a sua fita, tá bom? Fiz isso aqui, vou selar as pontinhas. É importante selar, tá, gente? Fita de cetim desfia. Então, eu selo todas as pontas. E aí, eu vou puxar ela aqui. Vou ver se ela tá bem puxadinha aqui. E aí, vou medir por essa a minha outra. E aí, corto as duas do mesmo tamanho. Tá? É dessa forma que eu tenho feito. E deixo a dica aí pra vocês fazerem também. Tá bom, ó? Tá vendo? E fica desse jeito, ó, gente. Parece que fica grande, mas não, tá? Esse é o tamanho correto. Se vocês receberem alguma Bíblia do cliente de vocês que tenha fitas marca-página, vocês vão observar que as fitas, elas são realmente, assim, maiores e são dessa grossura também, tá? É uma coisa que a gente vai observando conforme a gente vai trabalhando e reformando as Bíblias. Então, se atentem que vocês vão ver que é assim mesmo, tá? Não tem nada de errado aqui, é assim que tem que ser feito. Beleza? Então, agora que a gente já aplicou as fitas, vamos colocar o nosso cabeceado. Então aqui, pessoal, ó, já peguei o meu cabeceado. E eu sei que se você estiver chegando nesse vídeo agora, você vai se perguntar, né? Ai, Andressa, eu não encontrei cabeceado, não encontro na minha cidade, não encontrei para comprar. Posso não usar? Gente, assim, o cabeceado ele não é uma coisa obrigatória, né? Você não precisa deixar de fazer se você não tiver. Mas é uma questão de acabamento. Então, assim, eu acho assim, se eu tô fazendo uma Bíblia toda reformada, toda linda, toda maravilhosa, tudo que agrega e tudo que melhora o acabamento, eu acho válido. Então, para mim, o cabeceado, ele é indispensável. Porém, você pode fazer sim? Sem? Pode fazer sem nenhum problema. Mas eu recomendo que, se possível, você use o cabeceado por questão de acabamento, tá? Vai deixar o seu produto muito mais bem acabado e muito mais bonito também. Eu recomendo também, quando vocês forem procurar, principalmente para quem procurar na cidade onde mora, eu recomendo vocês procurarem como vivo de tecido, tá? Em algumas localidades, você não vai encontrar, se você procurar lá como cabeceado, né, nos armarinhos, às vezes você não vai encontrar, mas se você procurar como vivo de tecido, você vai encontrar, tá? Eu já tive relatos de pessoas que encontraram procurando como vivo de tecido, tá? Isso eu aprendi num grupo. Então, eu recomendo que se vocês não encontrarem como cabeceado, procurem como vivo de tecido na cidade de vocês, que vocês vão achar. Se não achar na cidade, às vezes você mora muito no interior, gente, hoje a gente tem muita facilidade, que a gente tem a internet aí. Então, assim, pela internet você encontra diversos fornecedores, Shopee, Mercado Livre, esses lugares vendem. E também tem meninas aí do ramo da parte de encadernação também, que são fornecedoras e que vendem, tá? É só dar uma pesquisada que você encontra. Eu recomendo bastante que vocês tenham, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar o meu cabeceado. Venho aqui, tirar a medida, para mim poder cortar. Corto. Vejo se o tamanho tá certinho, ó. Deu certinho. Vou vir aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês verem, né? Quem tiver dúvida nessa parte. Vou aplicar aqui a cola. E aí vou vir com o meu cabeceado. Lembrando, gente, que o cabeceado, essa partezinha aqui de cima, ó, tá vendo? Essa partezinha que tá preto, branco, ela tem que ficar pra cima. Porque o cabeceado é pra você dar o acabamento. Então, ó, deixa eu virar aqui de frente. Ó, tá vendo? Ele vai dar esse acabamento aqui na lombada. Então, ele tem que ficar com essa partezinha pra cima. O que você cola na Bíblia é apenas, ó, essa parte branca do tecido. Essa parte aqui, que é mais gordinha, ela tem que ficar para fora da lombada, tá vendo? Ó? Tem que ficar para fora da lombada para dar o acabamento.
Colou, gente? Vem aqui, pedacinho de fita crepe e reforço, né, essa colagem. Para garantir que tudo fique bem presinho, né? Porque a gente faz esse reforço pra gente não precisar ficar esperando cola secar. Porque muitas vezes você vai ficar esperando cola secar, vai demorar. Colando aqui a fita, né, a gente já vai finalizando a Bíblia. Já vai finalizando o acabamento. A pontinha dobrou. Ó, aí aqui do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui agora que a gente já colocou, né, a parte do cabeceado e das fitas, a gente vai começar a dar aqui o acabamento, né, na nossa Bíblia também e colocar a guarda, né? E aqui, gente, antes de colocar a guarda, eu gosto de colocar uma folhinha aqui de 180 ou de 120 gramas antes de vir com a guarda. Isso porque, justamente para garantir que tem uma folha mais grossinha aqui segurando a estrutura, para que a guarda não fique direto aqui na folha da Bíblia, né, para não acontecer aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu imprimi, né, uma folha de 75 gramas, tudo bem, até poderia colocar a guarda aqui, mas eu sempre gosto de colocar essa folhinha mais grossa, de 120 ou de 180 gramas antes de vir com a guarda. Por quê? Porque a guarda vai ficar apoiada nessa folha, e por ela ser uma folha mais grossinha, mais resistente, vai dar mais estrutura aqui para minha Bíblia, tá certo? Aqui eu imprimi uma folha, vou colocar uma folha impressa, né? Como eu não vou colocar nome na capa da minha Bíblia, eu vou colocar o nome na parte de dentro. Aqui eu imprimi, né? É para fazer isso. E aqui vocês estão vendo, ó, que eu deixei uma margenzinha de onde eu vou cortar. Mas eu quero explicar para vocês por que eu deixei só de um lado e só aqui embaixo, né? Isso para ajudar na parte da centralização. Vou mostrar para vocês rapidinho como eu montei lá no computador para vocês entenderem. Ó, para fazer, né, essa partezinha aqui que eu vou colocar aqui na parte, né, antes de colocar a guarda nessa folha, o que eu fiz? Eu tirei a medida da minha Bíblia, né, largura e altura, e aqui eu fiz um retângulo do mesmo tamanho da largura e da altura da minha Bíblia, e fiz aquela mesma diagramação que eu usei, né, para a parte das folhas, né, então eu deixei uma margenzinha de 1 centímetro, coloquei aqui o meu escrito. Aqui, gente, você poderia até colocar, se a pessoa, por exemplo, de repente vai ser uma Bíblia que a pessoa vai dar de presente, você pode colocar D, para, ou o nome, ou um espaço para colocar o nome da pessoa, igual aqui eu coloquei meu nome, mas poderia ser só um risco e a pessoa mesma preencher o nome dela, poderia ser uma parte aqui com o nome e o telefone, e-mail, enfim, essa parte aqui vocês podem colocar conforme vocês quiserem, tá? Inclusive, gente, é legal vocês terem, né, uma noção aí da parte de edição e aprendendo. Se você não sabe nada de diagramação, criação de arte, é um ponto muito bacana vocês estudarem quando vocês fazem reformas de Bíblia, para que vocês possam agregar mais valor mais valor e exclusividade ao produto do seu cliente. Então, assim, é bacana vocês saberem. Eu não vou explicar essa parte aqui agora, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só focado na parte de criação de artes, mas esse não é o foco do vídeo, tá? Eu tô ensinando vocês a parte lá da reforma da Bíblia. Então, aqui eu só vou dar uma pincelada, mais ou menos como eu fiz, para quem tem uma noção aí já, vocês já consigam criar a arte de vocês, tá bom? Então, foi dessa forma que eu fiz. Aí, tirei a medida aqui, e aqui na parte, na hora que eu fui imprimir, eu deixei só uma linha aqui, né, nessa partezinha, e a linha de baixo. Por quê? Porque vamos dizer que na hora que eu cortasse, né, toda a partezinha lá da minha Bíblia, às vezes ficasse 1 milímetro para fora, 1 milímetro para dentro. E além do mais, aqui eu vou deixar uma abinha que ela vai ficar aqui, né, a abinha de 1 centímetro aqui, mas também eu vou deixar uma abinha passando e vindo para a lombada da minha Bíblia. E isso é o pulo do gato aqui, porque essa abinha aqui vai ficar aqui para a parte da lombada, ela vai dar ainda mais estrutura para essa folha que eu estou colocando, garantindo mais resistência para ela e que ela tá bem fixada aqui, tá? Ao invés de simplesmente só pegar, deixar uma margem de 1 centímetro e só colar ela aqui nessa folha, que aí o peso dela ficaria todo na estrutura da minha Bíblia, não, eu vou deixar uma parte passando aqui para a lombada, que vai garantir que quando eu finalizar tudo, deixar toda essa estrutura finalizada da lombada, isso aqui esteja uma coisa só. Então, assim, a resistência vai ser muito, muito grande, tá? A resistência vai ser excelente aí de 100%. Então, é por isso que eu fiz dessa forma. Então, aqui eu vou cortar e eu já vou explicar para vocês como a gente vai colar na Bíblia. Então, eu vou vir aqui, ó, tirar essa parte de baixo, onde eu deixei a risca, e tirar essa parte aqui da outra lateral. Deixa eu pôr a Bíblia para cá.
E aí, antes de cortar os outros lados, eu vou trazer essa folha aqui na minha Bíblia. Vou encaixar a pontinha dela aqui, ó, aonde finaliza a minha Bíblia, encaixar a pontinha dela aqui. Encaixar aqui a lateral. E aí eu vou marcar, ó, fazer uma marcação aqui na Bíblia, ó, aonde finaliza a ponta da minha Bíblia. E aqui na lateral também, eu vou fazer esse mesmo vinco, ó. E aqui, ó, você vê que a medida ficou bem certinha, tá vendo? Ó, até dobrou aqui na capa dela certinho. A medida estava certinha. Mas a gente fazendo dessa forma, se você tirou a medida e ficar 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos por conta da posição da folha, você não corre o risco aí de ter problema na hora de colar. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou cortar essa parte de cima. Gente, já marcou, deixa eu só dar mais uma vincada aqui pra mim enxergar certinho. Que a luminosidade aqui da minha sala não é 100%. Então, a gente precisa ter uma marcação mais reforçada aqui pra enxergar certinho pra cortar. Venho aqui de novo. Vejo se tá tudo certo. Tá tudo certinho. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Nessa partezinha aqui, que vai ser na minha lombada, como eu falei pra vocês, a gente vai ter uma parte do vinco, que a gente vai colar na Bíblia, e uma parte que vai ficar lá na lombada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui, ó. Essa parte da dobra, eu vou reforçar ela com a minha dobradeira, pra me saber certinho aonde que ela tá. Ó, reforço ela com a minha dobradeira, certo? E aí, eu venho aqui com a minha régua de 1 centímetro o gabarito, ou pode ser até mesmo. Na produção, gente, eu agilizo muito também colocando na minha base de corte. Então, eu coloco aqui, ó, na minha base de corte. Venho com a minha régua. Alinho aqui bonitinho. E aqui você faz o vinco. Eu tenho gostado bastante de fazer vinco com a faquinha de manteiga, gente. Ela tem essa pontinha arredondada e é maravilhosa para fazer vinco. Então, eu tenho usado muito ela para fazer vinco. E aí, eu faço o vinco. Esse vinco aqui é a parte onde a gente vai passar cola. Eu dobro aqui esse vinco e reforço aqui com a dobradeira. Fiz esse vinco, eu não vou colar todo esse papel lá na minha lombada, não tem necessidade. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui, ó, com a minha régua de 1,5. Ó, eu pego o meu gabarito de 1,5. E aí, eu marco aqui onde finaliza a minha dobra e tiro esse excesso. Dependendo do tamanho da sua lombada, gente, você vai cortar menos, tá? Aqui eu vou até pegar e medir, ó, certinho, se tá tudo certo. Ó, mas acho que eu até posso deixar com 1,5, eu tô vendo que vai ficar um pouco grande, porque eu vou colar dos dois lados. Então, você vai observar aqui a sua lombada. Eu vou até mostrar pra vocês, antes de cortar, pra vocês entenderem por que, né, que eu vou mudar. Ó, tá vendo como ficou aqui? Se eu colar esse 1,5 pro outro lado também, aí vai ficar um papel sobre papel e vai ficar bem grossinho. Então, se eu cortar com um, vai ficar menos excesso, um em cima do outro. Então, é por isso que eu vou cortar com 1, tá? Vou reduzir aqui pra 1. Então, é por isso que vocês têm que observar como tá a sua lombada, pra entender qual a melhor forma de você estar fazendo. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou tirar esse excesso. Ó. Ó. E aí, vou ficar somente com 1 centímetro que vai passar lá pra parte da minha lombada. Então, vou vir aqui, ó, encaixar aqui. E eu tenho 1 centímetro aqui passando pra colar aqui na minha lombada, certo? Fiz isso, pessoal, tá tudo certinho? O que eu vou fazer agora? Nessa partezinha que a gente vai colar na lombada, eu vou tirar os cantinhos aqui enviesados, tá? Eu não coloco gabarito nem nada, eu vou no olho mesmo, tá? Eu vou aqui, ó, na pontinha, ó, aonde que tá finalizando a dobra, ó, e tiro, faço um cantinho assim, ó, tá vendo? Enviesado. E isso é muito importante pra garantir um acabamento melhor, tá? Que as folhas não fiquem ali, aquelas pontinhas, né, não fiquem ali pra fora na lombada ou peguem em cima do cabeceado. Então, eu faço dessa forma, tá? Corto enviesadinho aqui o canto. E aí, agora a gente pega, ó, quando a gente colar aqui,
ó. Tá vendo? Ela vai encaixar certinho, ó. E não vai passar por cima do cabeceado, tá? Ó, vai ter encaixe perfeitinho aqui do lado. E aí, pra colar essas folhas, eu vou usar a cola mesmo, tá? Você pode usar a cola PVA nessa parte, se você quiser, a cola PVA extra forte. Aqui eu vou usar a própria cola de brochura mesmo. Vou usar ela, dá pra colar também. Tá? Vou usar ela, que eu já tô com ela aqui. Mas pode usar a cola PVA também, tá? E aqui eu vou passar a cola, ó, nas duas dobras. Venho aqui e passo a cola. Pode ser com o dedo também, tá, pessoal? Até mesmo colocar a cola dentro de um potinho, passar. Você pode usar a cola, como eu disse, a cola PVA nessa parte. Que ela também, a cola PVA segura muito bem, é uma cola muito boa. Aqui eu vou usar a cola de brochura porque eu já tô com ela aqui na mesa. E a minha cola de PVA tá guardada. Depois eu vou ter que pegar ela por causa da capa. Mas agora nessa parte eu vou fazer aqui com a cola de brochura. Que já tá aqui mais fácil. E aí, ó, eu vou vir aqui centralizar com cuidado. Ajeitar minha folha. E colar. Pode vir com a espátula. Reforça aqui na lombada. Tá vendo, ó? Olha como fica perfeito o acabamento, tá? Então é dessa forma que eu tenho feito. E isso aqui também vai ajudar a fixar ainda mais essa estrutura aqui, ó, da lombada. A gente vai finalizar a lombada agora, né? A gente vai finalizar toda essa estrutura da nossa lombada. E aqui, fiz isso aqui, né? Aqui na parte da frente, a gente vai fazer a mesma coisa no verso. Aqui eu vou até colocar uma folha por baixo, porque quando tá mexendo com cola, a gente é uma facilidade de sujar a capa depois de pronta. Então eu sempre vou trabalhando colocando uma folhinha, ou mesmo liner, né, de adesivo, eu deixo guardado para isso. E aqui na parte das costas, eu não fiz nenhuma impressão, tá? Nesse caso, você poderia fazer, eu já tive casos de Bíblia que eu fiz impressão na frente e nas costas. Aqui nessa Bíblia eu não vou fazer, não fiz nenhuma impressão para as costas, então eu só vou tirar a medida aqui pegando a minha folha, 180 gramas, ó. Eu vou alinhar ela, aí você pode ver, aqui, ó, deixa eu ver a melhor forma de vocês enxergarem, né, o que eu estiver fazendo. Ó, vou colocar ela aqui, ó, na pontinha, igual eu fiz lá, coloco aqui tudo alinhadinho, ó, bonitinho. Veja que está alinhado aqui na parte de cima, alinhado aqui embaixo. E aí vou vir aqui, ó, e fazer as dobras do mesmo jeito, pra mim saber onde cortar. Ó. Tá vendo? Bem tranquilo de fazer. E agora o processo vai ser o mesmo aqui, né? A gente vai cortar essa folha. Vim aqui, vou cortar. Eu tô deixando aqui repetindo, gente, o processo, para que vocês entendam, né, com bastante clareza. E na hora que vocês forem fazer o de vocês, aí vocês não tenham dúvidas. Por isso que eu estou deixando aqui o vídeo, ele fica longo mesmo, mas todo o processo é importante. Se tiver dúvida, volta no vídeo, vê de novo. Porque a gente tem que ter cuidado, né? Essas coisas que a gente está reformando, artesanal, todo cuidado é pouco, né? Então aqui eu reforço, vejo que tá tudo certinho. E aqui eu vou fazer a dobra. E aí é o mesmo processo que a gente fez lá na outra, na capa da frente. Eu acho bacana você não tirar apenas, por exemplo, eu fiz a da frente, eu posso tirar a mesma medida e já cortar de trás? Eu acho legal sempre você medir diretamente na Bíblia, eu tenho me acostumado a isso, porque assim, às vezes, tem Bíblias, principalmente Bíblias muito grossas, que você vai ver que às vezes essa partezinha aqui dela fica abaulada. E aí, às vezes a capa, a última folha, ela não vai ter exatamente a mesma medida da primeira folha. Então, por isso que é importante a gente tirar a medida diretamente na Bíblia, tá? Porque qualquer errinho ali, qualquer diferença, depois, na hora que você colocar lá, não vai encaixar. E aí, refazer serviço, né, gente? Não é fácil. Aqui eu vou fazer o vinco de 1 centímetro. Ó, coloco aqui, encaixo. Eu faço pelas costas, gente, porque daí eu encaixo na minha dobradura, ele encosta certinho. Então, eu acho mais fácil fazer dessa forma. Mas como eu falei pra vocês também, a gente vem na base também,
pode vir na base de corte, ó, se você tem uma base de corte, e vir e fazer a medida diretamente na sua base de corte também, que é agilidade de produção, né? Tudo que nos agiliza no dia a dia, na hora que a gente tem ali várias bíblias para fazer, é o ideal, né? Então, eu coloco aqui na minha base de corte. No meu dia a dia, eu vou usando tudo o máximo que eu puder, a base de corte. São poucas coisas, né, que eu vou fazendo ali no gabarito mesmo. E aí, eu dobro aonde eu vinquei. Se você não tem gabarito, não tem base de corte, você pode medir, tá, gente? Pega um lápis, tá? A gente tá fazendo no verso, mesmo não vai aparecer. Pega um lápis, faz, né, uma marcação suave. Também super dá pra fazer, tá? E aí aqui eu vou cortar 1 centímetro, né? Igualzinho a gente fez do outro lado. Corta aqui 1 centímetro. Se a gente não tem o cenário ideal, a gente tem que montar o nosso cenário ideal. E vou vir aqui e tiro os cantinhos. Do mesmo jeito que eu fiz lá na frente. Pego aqui a minha Bíblia. E vejo. Está tudo certinho, ó lá. Tá vendo? Ó. E aí você tá vendo, ó, que vai ficar certinho aqui, não vai ficar aquela sobreposição de folha aqui uma em cima da outra. Ó, tem um espacinho aqui que a gente vai tampar, porque a gente vai finalizar essa lombada. Ah, Andressa, mas não poderia já tampar colocando uma em cima da outra? Eu não acho bacana, porque essa folha aqui, ela é de 180 gramas. E aí, nesse caso, para finalizar aqui, eu acho muito grosso, tá? Por isso que eu faço dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Passar a cola aqui e colar essa folha aqui. Ó, vou vir aqui e colar. E aqui, ó, vocês veem que para da gente colar, né, aqui, essa partezinha, também fixar ela aqui na lombada, ela vai ajudar a formar, a fixar, né, ainda mais toda essa estrutura. Inclusive, dar o acabamento aqui nessa partezinha, ó, tá? As nossas sobrinhas de linha. Então, ela dá tudo o acabamento. Ó. E aqui, gente, eu deixo só essa margenzinha, eu não colo até o final, embora a gente vai dar o acabamento agora nessa lombada, eu não colo toda. Ah, por que eu não deixaria tudo aqui e uma passando em cima da outra? Porque eu acho que fica muito grosseiro. Porque aqui são 2 folhas de 180 gramas, né? Então, se você colocar, eu coloco uma folha de 180, outra folha de 180, aí depois eu vou vir com o acabamento da guarda. Ficaria muita folha aqui e depois isso poderia dificultar na abertura da Bíblia, tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma, certo? Então, façam dessa forma que eu expliquei pra vocês. E aqui, ó, eu posso até abrir e dar mais uma vincadinha aqui, ó, porque essa folha ela tem que dobrar com tranquilidade, tá? Essa folha aqui, ó, ela tem que, ó, passar, ó, tranquilidade, tá vendo? Eu não faço força pra dobra. E isso não força a minha folha aqui. Outro ponto muito importante. Na frente, a mesma coisa. Eu abro aqui, ó, e dou mais uma reforçada no vinco. Ó. Aqui tô vendo que ainda tem um pouquinho de cola que não colou 100%. Vou dar uma levantada aqui e passar a cola. Como tá um pouquinho levantado ali por conta das linhas, tinha que ter esfregado um pouquinho mais aqui. E é isso que a gente tem que ficar vendo, gente. Atento para toda a colagem ficar perfeita. Que é isso aqui que vai dar a estruturação da nossa Bíblia. Vou pegar meu paninho. Tá? Tem que estar bem coladinho. Porque senão durante o manuseio as folhas elas acabam se soltando. E aí o propósito, né, acaba se perdendo também, que é o quê? Garantir toda a estrutura dessa Bíblia. Então verifica. Forma de Bíblia a gente tem que ir fazendo com calma, sem pressa. Tudo sendo verificado para garantir que tá certinho. E aqui eu vou deixar ela secar um pouquinho assim aberta, para não correr o risco da cola, né, grudar aqui na folha.
E aí a gente já volta para colar a guarda. Bom, pessoal, já colou aqui tudo certinho, ó, tá tudo bonitinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar toda essa estrutura aqui e finalizar o acabamento dessa lombada, né, para que ela fique bonitinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui uma tirinha de papel offset de 90 gramas, que vai finalizar aqui, ó, juntar tudo isso aqui e reforçar toda essa estrutura que a gente colou. Por que eu vou usar 90 gramas aqui? Por quê? Porque depois eu vou vir com mais uma camada de papel quando eu fizer a guarda. Quando eu colocar a guarda, vou colocar mais uma camadinha de papel para reforçar, né, essa questão da cola da guarda na lombada. Então, para não ficar muito papel na lombada, muito papel acumulado e depois dificultar a abertura da Bíblia, eu uso o papel offset de 90 gramas aqui nessa parte, tá? Para finalização da Bíblia. Caso você queira, você pode usar o de 120, sim, sem nenhum problema. É aquela questão que eu sempre falo para vocês, né? Teste, né, gente? Testa, vê o que funciona para você e o que não funciona. Aqui eu vou passar a cola, ó. Passei a cola aqui. Vou vir com a tirinha de papel, que vai dar o acabamento aqui na minha lombada. E aqui, gente, você vai passando o dedo mesmo, tá? Para o papel fixar a princípio, por conta de como é um papel fino, né? Um papel mais fino, vamos dizer assim. Quanto mais cola, mais sensível ele fica. E aqui eu vou passando nos cantinhos, ó, aqui onde não tinha cola suficiente para colar, vou reforçando. E aqui nessa parte, se você quiser, você pode até colocar na prensa, tá? Se você achar que facilita para você. Eu não acho necessidade, porque a gente já vai colar a guarda, mas é uma opção, né? Se dependendo do tamanho da Bíblia, né? For uma Bíblia muito grande, aí essa parte aqui ficaria mais fácil fazer na prensa, né? E ó, olha só, tá molhado ainda, né? Vocês podem ver aqui, ó, a marca da cola, né? Tá molhado ainda, vai secar, mas a gente vai continuar. Então isso aqui, ó, é pra fixar tudo isso aqui. Vai garantir toda a estruturação. Tá vendo como é muito reforço que a gente coloca em tudo isso que a gente tá colocando na nossa Bíblia? Então vai garantir a durabilidade dela. A gente tem aqui, ó, o reforço das nossas páginas adicionais, tem aqui o reforço que tá servindo isso aqui, ó, essas partezinhas que a gente colocou da folha pra dentro, tá fixando bem o nosso cabeceado, tá fixando bem as nossas fitas, e tudo isso aqui junto tá fixando ainda mais. Então, tudo a estrutura que a gente tá colocando na nossa Bíblia. E para fazer a guarda, né, vou colocar isso aqui pro cantinho, vou limpar aqui. E é isso, gente, fazendo com o paninho do lado, tá? Tem que fazer com o paninho do lado, porque mexeu com cola, tudo fica melecado com mais facilidade, então a gente tem que ir pegando e limpando, para não manchar nosso trabalho. Então agora a gente vai partir para a parte da guarda. O que a gente vai fazer? Vamos montar a parte da guarda da frente, e o processo para a guarda das costas será o mesmo. Então, prestem bastante atenção nessa parte, tá? Que vai ter bastante detalhes aqui. Por quê? Porque nessa guarda a gente vai precisar fazer emenda, né? Uma folha tamanho 5, ó, se eu dobrar aqui, tá vendo? Não dá o tamanho da minha Bíblia. Então, eu vou precisar fazer uma emenda para montar a guarda. Então, como é que eu vou fazer? O mesmo processo que a gente fez aqui vai ser semelhante ao que a gente fez aqui para a parte dessa folha que a gente colou aqui. Eu vou colocar a minha guarda aqui, ó. Vou colocar aqui o meu papel de guarda. Alinhar tudo bonitinho. Ver se tá tudo alinhadinho. Faz com calma e tranquilidade, tá, gente? E aí faço a marcação. Ó. Faço a dobra aqui e faço a dobra lateral. Ó. Certo? E aqui eu já tenho o tamanho que a minha folha precisa ficar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar essa parte de cima, do mesmo jeito que a gente fez ali. Vocês estão vendo que o processo é bem semelhante? Por isso que eu falo para vocês prestar bastante atenção, porque esse processo eu não vou repetir 2 vezes para não ficar grande. Porque como são bastante processos, né?
Uma coisa complementa a outra. Então, vocês só ter atenção. Se preciso, volta o vídeo. Porque eles são semelhantes e a gente só vai repetindo. Ó. Vou pegar. Tirar esse excesso. Tirei o excesso. Vou voltar aqui e ver se tá tudo certo. Ó. Certinho, está tudo alinhado. Se é isso mesmo. Depois que cortou, né, gente? Cortou, já era. Então, para não perder a folha. Aí fiz isso. Eu vou pegar e fazer o quê? Desse lado de cá, com essa outra folha, né, que a gente vai emendar, eu vou cortar na mesma altura. Fixo bem certinho. E aí eu vou cortar na mesma altura que essa folha já tá. Ó. Aí estou com as minhas duas partes da guarda, né? Nessa parte aqui, que a gente vai colar ela aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas marcações de 1 centímetro. Vocês estão vendo que é igual o processo que a gente fez ali na capa? É por isso que eu falei pra vocês, que os processos, eles vão se repetindo. Ó, vou dobrar aqui. Marco, né, o vinco. Marco 1 centímetro aqui, que é o que a gente vai colar ali na capa. Faço o vinco. Aqui, gente, você pode até usar até as costas do estilete para fazer o vinco. Se você não tiver, né, uma faquinha dessa. Tô mostrando aqui com a faquinha, que eu acho que é uma opção que a maioria tem em casa. Mas se você não tiver, pode usar um boleador também, se você tiver. Uma caneta sem tinta. Existem várias formas de vincar. Ó. Certo? Marquei aqui a parte, né, que vai ser... Vou fazendo e mostrando, gente, para vocês entenderem, ó. Essa parte que vai ser colada aqui no cantinho, ó. É a parte que vai ficar colada aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma margenzinha de 1 centímetro, que é o que a gente vai grudar na outra guarda. E aí, é por isso que eu falo, aqui que muda. Que é o ponto que a gente vai grudar na outra guarda. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui qual lado dá. Isso. Tá vendo? Aí, eu vou pegar e tirar os cantinhos aqui. Igual eu tirei ali, ó. Tiro os cantinhos, faço enviesado. Dos dois lados. E aí, essa abinha de 1 centímetro, eu vou colar nessa outra guarda. Deixa eu ver só acertar da altura do lado certo, né? Pra não colar errado, gente. Vai fazendo, vai verificando. Então, esse 1 centímetro a mais aqui que a gente fez, ao invés de a gente colar na lombada, né? Igual a gente fez ali, o que vai mudar é que a gente vai colar aqui. Nessa outra parte da guarda, tá? Então, a gente vai pegar e passar cola e colar. Isso você vai fazer quando você tiver emenda, tá? Se você tiver uma folha que não precise, aí, gente, melhor ainda, né? Mas como as bíblias, a maioria, são grandes, é muito pouca bíblia pequena, né, que a gente vê. Pelo menos é muita pouca bíblia que eu peguei pequena pra reformar. Sempre foram bíblias grandes. Já peguei tamanho A5, né? Muitas tamanho A5, que aí com uma folha você consegue dobrar ali ao meio também fazer. Mas, em alguns casos, vai precisar fazer emenda, então é bom você saber como fazer. Alinho aqui para colar bem certinho, porque essa emenda ela tem que ficar imperceptível. Tudo é questão do acabamento que a gente faz para ficar nosso trabalho perfeito. Ó, tá vendo? Aqui eu fiz uma folha só. E aqui no comprimento, né, dessa parte da minha guarda, eu não vou mexer ainda. Eu só vou mexer a hora que eu tiver com a capa pronta. E aí eu vou explicar para vocês quando a gente chegar nessa parte. E aí fiz isso, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai mexer aqui no comprimento. A gente vai deixar aqui do tamanho que tá por enquanto, a gente só vai mexer lá na capa pronta. E aí eu vou colar essa guarda aqui, agora na minha capa. Então, nesse 1 centímetro aqui, eu vou passar cola pra colar a minha guarda aqui. Então, aqui, ó. Vou pegar a cola,
pincel e passar aqui. Alinho aqui na minha Bíblia para fazer a colagem. Ó, prontinho. A minha guarda aqui da frente, ela tá pronta, tá? Ah, e aqui, gente, eu acho que eu esqueci de falar, eu estou utilizando um papel Color Plus 180 gramas para fazer a guarda, tá? Papel Color Plus 180 gramas para fazer a minha guarda, que é o mais indicado, né? O papel de gramatura de 180 para cima, nunca menos, tá? Para a guarda, não. Para a guarda, papel 180 ou um 240. Então, fiz aqui, agora eu vou vir e fazer com a capa de trás a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção, porque o processo agora aqui vai ser repetido. A gente vai colocar aqui do mesmo jeito, fazer os mesmos processos, tá? Eu vou acelerar o vídeo para que depois o vídeo não fique, né, no final, extremamente longo, tá? Mas é só vocês irem repetindo os processos, conforme eu já expliquei para vocês. Esse processo aqui de medir a capa, de medir, a gente já fez várias vezes. O que muda aqui, né, é a parte da emenda, que a gente fez uma emenda aqui para essa guarda, mas eu também já expliquei para vocês como fazer. Ficou na dúvida? Volta o vídeo e assiste novamente conforme eu expliquei, tá? Então aqui o processo vai ser o mesmo para essa parte da guarda das costas. Então eu vou fazer aqui, vou deixando o vídeo aí correndo, para que vocês consigam ir vendo também que eu estou repetindo o mesmo processo. Então, pessoal, ó, já fiz as minhas duas guardas, tá? Essas folhas, elas ficam assim mesmo, a gente só vai cortar lá na parte do acabamento da capa. Por quê? Para que fique certinho. Para que não corra aquele risco de hora que a gente colocar nossa capa, aí a capa tá um pouco maior que a Bíblia, e aí fica aquele espaço, ou mesmo aparecer o papelão. Então, por questão de acabamento, essas folhas aqui, né, essa parte da guarda, a gente vai colar somente lá na capa, e aí eu vou explicar para vocês, né, como cortar o excesso quando a gente chegar lá. Então, aqui agora, colou as duas guardas, a gente vai fazer mais um reforço aqui. Por isso que eu falei para vocês da questão do acúmulo de papel, porque a gente vai fazer mais um reforço aqui para unir nessa guarda na lombada e ficar tudo uma coisa só, tá certo? Então, aqui para fazer essa parte, caso vocês tenham, né, vocês podem utilizar papel adesivo. Tem algumas meninas que usam, né, o papel offset adesivo de 180 gramas, que ele é um papel, né, retirou o liner ali, ele fica um papel fino, cerca de 90 a 75 gramas ou 120, né, dependendo do fornecedor. Então, aí você pode utilizar ele aqui, se você quiser, tá, o papel adesivo, para fixar essa parte. Eu já penso assim, né, eu tô fazendo com cola, eu vou tudo com cola. Então, eu gosto de fazer tudo finalizado com cola, porque eu acho que a cola reforça mais. Então, aqui eu vou medir mais ou menos a altura que eu vou deixar. E aí, passar aqui, ó, pra mim ver qual a espessura da minha lombada, né, pra unir tudo. E vou cortar. Aqui eu vou utilizar o papel offset de 90 gramas, tá? Pra fazer esse reforço também. Vou usar ele de 90 gramas. A gente já tem uma tirinha ali de 90 gramas, por isso que eu falei. Aí vai colocando mais papel na lombada. Cortar aqui. Ó, e corto aqui também. E aí vamos ter aqui, ó, o papel para colar aqui na nossa lombada, ó, e segurar tudo isso, segurar a guarda, segurar tudo unido com a lombada, certo? Então, como eu falei para vocês, aqui eu vou usar cola. Eu prefiro, acho mais seguro usar cola em tudo, né?
para dar garantia ali à estrutura da Bíblia. Porém, se vocês quiserem, gente, como eu falei, nessa parte, pode usar também o offset adesivo. Ele é um pouco mais fino do que o offset mesmo de 180, então dá para usar aqui. Eu não recomendo que você use o offset mesmo de 180, tá? Só pode usar se for o adesivo. O adesivo, tirando o liner, ele é mais fino, então pode usar aqui. Agora, o papel de 180 gramas, nesse momento eu não recomendo, tá? Se você não tiver o de 90, pode usar o de 120, mas nenhuma gramatura acima dessa, tá? Ou de 90 ou de 120, se você for utilizar o papel offset com cola. Então, vou passar aqui a cola e colar esse reforço. Prontinho, pessoal, ó. Todo o reforço da nossa Bíblia, lombada, tudo unido, guarda, tudo finalizado, tudo bonitinho, olha só, coisa mais linda. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a parte da montagem da nossa capa para finalizar nessa nossa Bíblia. Então, agora que a nossa Bíblia, né, já está com toda a estrutura dela montada, toda pronta, a gente vai tirar a medida para fazer a capa, tá? É nessa hora que a gente tira a medida para fazer a capa. Então, eu vou ter que tirar a medida da capa e da parte da lombada, né? Capa e lombada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ensinar uma técnica aqui para vocês, que eu nunca vi ninguém ensinando a fazer dessa forma, e depois que eu comecei a fazer dessa forma, gente, eu nunca mais tive erro de capa, né? Não sei se vocês assistiram o primeiro vídeo da reforma de Bíblia que eu fiz aqui, que eu tive que refazer a capa, né? Porque a capa não tinha ficado legal no encaixe. Então, depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu não tive mais essa questão de erro. Todas as capas batem certinhos, o que economiza aí tempo, né? E também material. Então, como é que eu faço? Eu abro aqui a minha Bíblia, né? E eu vou pegar o meu gabarito, o mesmo gabarito que a gente vai usar na capa. Sim, dessa vez eu vou ensinar vocês com gabarito, porque vocês tiveram dificuldade na questão do espaçamento, né, da capa. E o espaçamento é muito importante para a abertura correta aqui, né, da capa da nossa Bíblia e também de toda a estrutura dela. Então, por isso que nessa aula nós vamos usar o espaçamento, tá? O espaçamento que você pode utilizar é o de 4, de 5 ou de 6 milímetros. Por quê? A gente vai levar em conta a espessura do nosso papelão. Aqui o papelão eu vou utilizar o de 1,9 milímetros. Então, você pode usar aí o gabarito, né, para essa espessura de papelão, o de 4, o de 6 ou o de 5 milímetros, tá? Que vai dar uma abertura aí tranquila aí para esse papelão. Aqui eu vou utilizar o de 6, que é o único gabarito que eu tenho, tá? Eu não tenho o de 4 e não tenho o de 5. Então, a gente vai usar o de 6 milímetros aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar o meu gabarito aqui na parte da... Bem encostadinho mesmo, tá, gente? Lá no finalzinho da nossa Bíblia. Para mim poder tirar a medida da minha capa com esse espaçamento já colocado. Por quê? Porque a gente vai usar esse espaçamento na capa. Então, fazendo dessa forma, eu não tenho dúvida quanto à medida da capa da minha Bíblia. Então, eu vou colocar a minha régua aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vindo aqui da 14,5 com 15, ó, eu vejo que eu tenho a estrutura aqui para fora da minha capa, ó. Tá vendo? Eu vou encostar bem certinho, encosta lá no final, ó. 15 é o centímetro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, eu acho que dá pra ver, né? Ó, o 15 tá aqui, ó, 15. Tá vendo? Olha o espacinho que eu tenho pra fazer a minha capa. Aqui, ó, ela daria com 14,5, tamanho da minha capa certinho. Mas eu quero deixar um espacinho, então aqui eu posso colocar o 15 ou 14,8 também, que dá uns 3 milímetros a mais. Mas aí, pra conferir se eu vou deixar com essa medida de 15, eu vou fazer o mesmo na minha capa de trás, né? Porque eu tenho que conferir as medidas, se vai bater para as duas capas, se vai ficar bacana, se vai cobrir toda, né, essa lateral da minha Bíblia. Então, eu venho aqui, coloco a régua ali. Gente, para quem está iniciando, essa técnica é maravilhosa, mesmo para quem já tem um certo conhecimento, continua sendo maravilhosa essa técnica. Por quê? Porque evita a gente fazer a medida da capa errada. Depois que eu fiz isso, como eu falei para vocês, nunca mais tive problema com medida de capa errada, tá? Então, assim, nunca vi ninguém ensinando esse macete. Então, já guarda aí, já dá um like nesse vídeo, porque merece, tenho certeza, só por conta dessa dica aqui que eu tô dando pra vocês, ó. E aqui eu encostei, ó, do mesmo jeito, a 14,5 daria aqui, com 15 fica um tamanho legal. Então, eu vou colocar a minha capa na largura dela com 15 centímetros.
certo? E agora eu vou medir a altura. A altura não tem nenhum macete, né? A altura é bem mais tranquilo da gente fazer. Eu meço a altura da minha Bíblia, ó. Tá dando 22 aqui. Então eu subo a minha régua para ver aqui, ó. Eu vou deixar com 23 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. Porque com 22,5 vai ficar muito pouquinho, com 23. Então aqui, ó, a minha Bíblia de altura ela tem 22. Eu coloquei com 23, aumentei 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, na altura, 23 centímetros. Essas são as medidas da minha Bíblia, tá, pessoal? Você tem que tirar as medidas da sua Bíblia. O tamanho é uma coisa que varia de Bíblia para Bíblia. Então, tem que medir, não tem escolha. Não faça sua capa com as medidas da minha capa, porque depois vai dar ruim, tá? Então, se atente muito a isso. Aqui na lombada, a altura vai ser a mesma, né? Dali da capa, 23. A gente só tem que medir a altura. E aqui vai um outro macetinho, que vocês já guardam esse macete para vocês fazerem aí também na hora de medir a lombada de vocês, ó. Eu vou pegar 2 placas do papelão que eu vou usar na capa e vou colocar uma de cada lado. Uma nas costas, vou colocar, e aí eu vou dar uma apertada, tá, ó. Vou apertar aqui com a minha mão, e aí eu vou medir essa medida aqui, ó. Que aqui tá dando, deixa eu ver aqui, ó, vou apertar. Tá dando 3,7. 3,7. Então, aqui, ó, a largura da minha lombada é de 3,7 centímetros. Por que a gente está colocando papelão? Porque a gente tem que considerar a medida das capas, né, da nossa Bíblia. E isso depois também eu aprendi que melhora o acabamento. Por exemplo, quando a gente não considera, né, a altura do papelão, geralmente eu sempre fazia, eu media a altura da minha lombada e aumentava 2 milímetros. Só que muitas das vezes ficava com aquele efeito assim, da capinha rebaixada, sabe? Que aqui você via a capa estava um pouquinho mais alta do que a lombada. Dava esse efeito. Quando a gente faz isso aqui, gente, igual eu falei, né? Quando a gente faz curso de encadernação, a gente agrega muito ao nosso trabalho. E eu fazendo um curso de encadernação, né, de brochura, o professor explicou essa questão e depois que eu comecei a fazer dessa forma, eu vi que melhorou muito o meu acabamento. Então, eu coloco os 2 papelão e aí tiro a altura da minha lombada. E aí, gente, a lombada fica certinha, ó. Olha lá, 3,7 centímetros. Tá certo? Então, é assim que você vai medir a sua lombada, é assim que você vai melhorar o acabamento do seu trabalho. Então, com essas medidas, eu vou lá para o computador para montar a minha capa. Então aqui, pessoal, eu já fiz a arte da minha capa, tá? Eu não vou explicar certinho a montagem de arte, como eu fiz, gente, porque a arte é algo muito pessoal, né? Às vezes o seu cliente vai enviar o que ele gostaria para a capa, qual a frase que ele gostaria e tudo mais. Então é algo assim, que se você não sabe montar arte ainda, eu recomendo que você comece se esforçando, aprendendo, testando, porque nessa parte de reforma de Bíblia, como a gente está fazendo algo personalizado, o nosso cliente ele vai querer algo, né, ali do gosto dele. Então é legal você saber montar a sua própria arte. Então aqui eu já montei a minha arte, tá? Mas eu vou explicar, né, como eu fiz certinho. No vídeo também que eu fiz, né, da reforma de Bíblia anterior, vou até deixar linkado ele aí abaixo, eu também expliquei como é que faz esse processo da montagem da capa. Então é bem tranquilo de fazer, é basicamente retângulos, né, que a gente monta dentro do programa para montar a nossa arte. Não tem segredo, se você já trabalha com encadernação, né, nessa parte você já tem uma noção de como fazer, mas eu vou estar reforçando aqui, tá? Então eu fiz um retângulo aqui, gente, muito simples. Aqui eu estou utilizando o Corel, tá? É o Corel que eu estou utilizando aqui, mas no vídeo anterior, né, da reforma de Bíblia que eu fiz antes com vocês, né, a primeira aqui que tem do canal, eu fiz ensinando dentro do estúdio, então se você tiver dúvida é só voltar lá, o processo vai ser o mesmo, tá, gente? O que muda é só as medidas. Então aqui eu fiz, ó, a medida do meu retângulo, ó, de 15 por 23, e fiz uma medida maior, que é onde eu montei a minha arte, deixando 1,5 centímetro para cada lado, que é aquela margenzinha de vira pra gente encapar o papelão, tá? Então aqui, ó, ficou com 18 por 26 a medida total da minha arte. Como a gente está montando uma capa para a Bíblia de lombada exposta, a gente não vai encadernar nem nada, eu não preciso deixar uma margenzinha aqui para encadernação, nem me preocupar com isso. Eu posso montar minha arte centralizada, bonitinha, sem nenhum problema, tá? Aqui a parte da lombada, a mesma coisa. Eu fiz um retângulo com a medida que a gente tirou lá, que é de 3,7 por 23. E aqui na lombada, ao invés de 1,5 para cada lado, a gente deixa 2 centímetros para cada lado. Então aqui, ó, ficou com 7,7 por 27 centímetros,
que ficou o quê? 2 centímetros pro lado de cá, 2 pro lado de cá, 2 para cima e 2 para baixo, tá bom? Então, foi assim que eu montei a minha arte, não tem nenhum segredo, tá? É só você vir e montar dentro, né, de acordo aí com suas medidas da sua Bíblia, que você vai tirar, montar a sua arte de acordo com o seu gosto, se você estiver fazendo a sua Bíblia, ou de acordo com o gosto do seu cliente aí, tá certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou imprimir essa arte, tudo bonitinho, e a gente vai lá para a mesa para montar a capa da nossa Bíblia. Eu vou explicar para vocês como fazer a parte da lombada exposta novamente, tá bom? Então, bora lá para a mesa. Pessoal, ó, aqui eu já estou com o meu papelão cortado, tá? Das duas capas e da lombada. E também já estou aqui com a minha capa impressa e laminada, tá? Todas as minhas capas aqui, ó, a parte das minhas capas impressa e laminada. Aqui eu laminei com o BOPP, aqui eu laminei com o BOPP Glitter. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar ver aqui se vocês conseguem ver. Eu laminei com o BOPP Glitter, tá? Acho que pela câmera não vai dar muito pra ver. Mas você pode fazer a laminação a frio também. Caso você não tenha, né, uma plastificadora ou uma laminadora, você pode fazer a laminação, né, que é a proteção dessa capa, com contact, com vinil, tá? É só, ó, tem o vinil transparente, adesivo aí próprio para laminação. Você também tem ele fosco, brilho, tem glitter também. Tem algumas empresas que lançaram recentemente algumas versões de holográfico. Você também pode laminar com contact, tá? O contact é um material que você encontra com muita facilidade em qualquer papelaria, então é uma outra opção que vocês podem estar utilizando, caso não tenham a plastificadora ou a laminadora, tá? Aqui, como eu tenho, eu fiz a laminação com o BOPP Glitter, tá certo? Aqui eu estou utilizando o papel fotográfico adesivo de 130 gramas, tá? 130 gramas, fotográfico adesivo gloss de 130 gramas para fazer as minhas capas, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já imprimi, né, já laminei tudo, eu vou revestir as minhas capas. Então, eu vou tirar aqui primeiro os excessos de tudo, né, pra gente poder pegar e revestir o papelão. Então, aqui, ó, tirei os excessos, ó, já tô aqui com a parte das minhas capas e da lombada, né, e o que eu vou fazer agora? Eu vou revestir esse papelão. O que muda na parte de revestir é só a parte da lombada que vai mudar. A parte aqui da capa e da contracapa é igual a gente já está acostumado a revestir um caderno normal. Não tem segredo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, tirar o liner do meu adesivo. Colocar aqui o meu esquadro de 1,5, que é a margem que eu deixei, né, para fazer encapar o meu papelão. E venho aqui e encaixo. Venho com a minha espátula de feltro. Crio uma aderência. Pego aqui o meu fio de cabelo. Tiro os cantinhos. Claro, gente, se você não tiver fio de cabelo, você pode cortar com a tesoura, tá? É só deixar um espacinho, ó. Você tem que deixar um espacinho, tá vendo? Depois do papelão, de pelo menos uns 2 a 3 milímetros, pra depois essa pontinha do papelão não ficar aparecendo quando a gente encapar ele, tá? Então, isso é muito importante. E aí, tirou os cantinhos, gente. É só pegar e revestir normal, tá? Não tem nenhum segredo nessa parte, não. E aqui, gente, ó, quando vocês forem virar o papelão, né? Lembrando, virar sempre os mesmos lados. E aqui, ó, nesses cantinhos, tem que fazer os cantinhos, tá? Tem que empurrar, ó, pra dentro, ó. Tem que empurrar aqui, ó, esse cantinho pra dentro antes de você fazer a vira, tá? Então, você vem aqui, ó, e empurra esse cantinho pra dentro, pra na hora que esse papelão descer, dar o acabamento certinho, tá? Então, você vem, ó, os dois lados, né, dos 4 lados, tanto em cima quanto embaixo, e faz essa vira, e aí, então, você finaliza, ó. E aí, quando você finalizar, o acabamento vai ficar
certinho, ó. Tá vendo? Tá? Então, é pra dar esse acabamento, ó. Tá vendo? Não tem papelão aparecendo, ó. Tá certinho o cantinho, tá? Então, é assim que tem que ficar o acabamento. Por isso que é importante não cortar demais os cantinhos quando você for cortar, pra não ficar aparecendo um pedaço de papelão ali. Tá bom? E, ó, as nossas duas capas já estão prontas. Agora a gente vai pegar e revestir a nossa lombada. Então, pessoal, agora para a parte da lombada vai ser um pouquinho diferente, tá? É igual eu falei, lembra que lá a gente deixou 2 centímetros para cada lado para revestir a lombada. Então, eu vou pegar aqui, ó, tirar o meu liner. E vou pegar os meus gabaritos de 2 centímetros, ó. Vou colocar um aqui embaixo. E vou colocar um aqui na lateral. E aí, vou vir com o meu papelão aqui e colocar ele aqui, ó. Eu acho que eu deixei um pouquinho menos. Deixa eu ver. De em cima e de baixo, acho que eu tinha deixado com 1,5. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Vou deixar com 2. Ó. Vou descer um pouquinho aqui. Porque essa parte de cima e de baixo também é muito importante. Ó. Então, eu vou colocar o gabarito de 1,5 aqui embaixo e o de 2 aqui na lateral. Que aqui a lateral tá certinho. Ó. Foi isso mesmo, tinha deixado 1,5 pra cima e pra baixo. Mas acontece, tá, pessoal? É que eu modifiquei a altura, né, que era pra deixar 2 centímetros pra cada lado. E eu tinha modificado na arte, mas eu acho que depois eu esqueci de salvar. E na hora de imprimir, acabei imprimindo com 1,5. Mas não tem problema, né? Isso é importante, é que fique tudo certinho. Aqui você vai pegar, verificar se tá tudo certinho, né, centralizado ali no seu escrito. Nessa hora é muito importante verificar se tá tudo certo. E aí você vai pegar, vir com a sua espátula e criar ali, ó, a aderência, tá? E aí, o que eu vou fazer também aqui? Aqui eu não vou tirar os cantinhos, tá? Nesse caso aqui, eu vou vir com a minha espátula ou a minha dobradeira, vou fazer um reforcinho aqui, ó, em cima e aqui embaixo para marcar. Vou virar aqui, ó, e vou dobrar essa parte. Aí você começa dobrando aqui, ó, para a parte de cima do papelão e vem e puxa para a lateral, para ficar bem certinho, ó. Vem e puxa para a lateral, para garantir que fique bem certinho, tudo bem alinhadinho e não enrugue, tá, o papel. E aqui desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, puxa, tá? Você pode até vir com a sua espátula ou sua dobradeira aqui, ó, para criar uma aderência. Puxa, cola primeiro aqui no papelão, tá? Colou no papelão, ó, tá vendo? Ó, as duas abinhas estão levantadas. Eu puxo isso aqui e estico, ó, puxa, tá? Puxa mesmo, puxo, vou esticando, ó, e vou colando. Tá vendo? Vou com um dedo e vou com o outro, ó. Aqui do lado a mesma coisa, ó. Puxo pra ficar reto, ó, tá vendo? Ficou reto. Venho com esse dedo de cá, ó, e vou alisando, enquanto o outro, ó, eu vou colando. E aí fica bem certinho, bem retinho, sem nenhuma dobradura. Certo? Aqui, ó, eu posso também marcar, vir com a minha dobradeira, ó, e marcar aqui, ó, onde termina a lombada. Aqui na parte de cima, da mesma forma. Tá vendo, ó? Ó. Tá? E aí eu já tenho a marcação. E é isso que eu vou fazer aqui. Você pode até pegar o liner que a gente tirou do adesivo e deixar aqui, ó, para proteger. De grudar na sua mesa ou de grudar em outras coisas. Que agora a gente vai fazer a parte da colagem da capa nessa lombada. Então agora nós vamos colar as nossas capas aqui nessa parte da lombada. A gente tem que ver certinho como que tá, pra depois ficar bem bonitinho. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, veja aonde que tá a minha capa, pra bater tudo certinho, tá? Então, eu vou colar minha capa aqui, ó,
dessa forma na minha lombada. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui nós temos alguns pontos muito importantes e eu vou recapitular com vocês essa parte da colagem da capa, porque gerou bastante dúvidas. E como eu mostrei na parte 1 do vídeo da reforma da Bíblia, gente, a maneira que eu ensino aqui, ela é super resistente, tá? Dura, com tranquilidade, você pode fazer que é super segura sim, tá? Como eu mostrei pra vocês, a minha Bíblia estava intacta, já tinha quase 1 ano de uso e estava intacta, ó, aqui, ó. Eu vou reforçar esses veios, que vai ajudar no encaixe da capa. Você pode fazer isso na sua também, tá? Tô fazendo aqui, ó, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem os próximos passos também e fica mais fácil de entender os processos, ó. E aí a lombada, ó, fica bem marcada, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver aqui, ó, tá bem marcado, né? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque se você fizer a colagem correta, gente, essa colagem é super segura. Então é só fazer da maneira correta. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o meu gabarito de 6 milímetros, né, que é o que a gente usou antes lá para medir a capa. E eu vou encaixar ele aqui, ó, no finalzinho da minha lombada, bem retinho. Ele tem que estar bem encaixado aqui. E aí eu vou vir e vou colar a minha capa aqui. Vou vir e vou colar a minha capa bem aqui, bonitinha, tá? Mas isso eu vou fazer do outro lado também. Se vocês verem o primeiro vídeo, quando eu ensinei essa parte da lombada exposta, eu falei pra vocês que eu costumo fazer no olhômetro, né? Eu deixo no olhômetro. E sempre fiz dessa forma por muito tempo e nunca deu nenhum erro. Mas eu sei que alguns de vocês que estão começando teve aquela dificuldade de deixar o espaçamento. Por quê? Porque você tem que deixar um espaçamento aqui. Você não pode colar aqui, ó, tá vendo? Rente à lombada. Você tem que deixar esse espacinho, tem que deixar uma valetinha. Por quê? Se você colar rente à lombada, o seu papelão, ó, ele não vai ter a mobilidade para abrir. Tá vendo? Ele não vai ter essa mobilidade. Então, ele precisa de um espaço aqui. Isso é básico para qualquer trabalho cartonado, tá? Aqui a gente está explicando uma capa de Bíblia, mas isso vale se você for fazer uma tampa de uma caixa cartonada, um caderno brochura, vale a mesma coisa, tá, gente? Precisa ter esse espaço para o papelão, ó, ele fazer isso, tá? Se não tiver um espaço aqui, ele não vai ter essa mobilidade. E aí vai ficar ruim a abertura da sua Bíblia, seu cliente não vai conseguir abrir, ou se ele conseguir abrir, essa Bíblia pode rasgar com muito mais facilidade, essa capa, né? Até mesmo a lombada pode rasgar. Então, por isso que a gente precisa deixar esse espaçamento. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Outro detalhe que eu quero explicar para vocês. Muitos de vocês falaram, Andressa, eu fui colar minha Bíblia e não tá colando de jeito nenhum. É importante a gente se atentar ao tipo de material que a gente está fazendo a nossa laminação da nossa capa. Então, se, por exemplo, você estiver fazendo laminação com BOPP, brilho ou com contact, simplesmente se você tentar colar, realmente não vai colar certinho. Você precisa ter um preparo aqui para que essa cola fique certinha e cole certinho. E o que você faz nesse caso? Você pega, ó, seu gabarito, encosta ele aqui, e aí você vai vir aqui com a lixa, ó, e aí, ó, você vai lixar essa parte que vai entrar em contato com a cola. Então, você vai vir aqui, ó, e lixar. Pode ser uma lixa de unha. Você vai lixar. Para quê fazer esse lixamento? Para que você retire o BOPP, para que você retire o revestimento do BOPP. Só toma cuidado, gente, para não rasgar o seu papel, tá? O importante é você tirar apenas aquele revestimento do BOPP, ó, tá vendo? Tá? Ó. E do outro lado, você vai vir fazer a mesma coisa. Vai vir com a sua lixa e lixar. Ó, tá vendo? Eu fiz dos dois lados, só não lixei aonde que vai o gabarito. E aí, na sua capa, do lado que vai vir aqui para ser colado, você vai fazer a mesma coisa. Vai vir e vai lixar. Aqui, gente, você vai lixar um pouquinho mais, tá? Eu tô lixando um pouco, porque o meu BOPP Glitter, eu já fiz o teste, né? A minha outra Bíblia estava laminada com BOPP Glitter e a colagem tinha sido excelente. Então, não tive nenhum problema em questão da colagem. Então, não vou ficar aqui lixando. Mas você vai lixar o suficiente para sair esse BOPP, né, que tiver ali. Lembrando, gente, de ter cuidado para não estragar o seu trabalho. E aí você vai lixar para sair
esse BOPP, e aí quando você colar, aplicar a cola, vai colar com perfeição, você vai ver. Pode fazer o teste aí e depois me contar que vai colar tudo certinho, tá bom? Isso você também pode fazer com a lixa de unha, tá? Caso você não tenha lixa, pode ser com a lixa de unha também. Então fez isso, dos dois lados que vai ser colados na sua capa, a gente vai vir e vai colar a nossa capa aqui. Eu gosto de ter do lado, eu pego a minha gaze, um pouquinho de gaze, tá? E eu molho com álcool, né? Já falei pra vocês isso no outro. Por quê? Porque se tiver algum excessinho de cola, eu já consigo limpar com rapidez antes que seque e evito que manche o meu trabalho. Então eu gosto de ter um paninho, uma gaze, pode ser um paninho mesmo, com um pouquinho de álcool para fazer essa limpeza caso precise. E aí o que eu vou fazer? As colas que eu uso aqui no meu ateliê para colar Bíblia com lombada exposta. Eu uso essas colas aqui. A cola para EVA e isopor, que já é um padrão aqui no meu ateliê, e o Super Bonder, tá? Ou cola permanente, né, como também é conhecida em alguns casos. Mas são essas duas colas que eu uso aqui, tá? Super Bonder pode ser de qualquer marca, não precisa se apegar à marca, tá? Eu já usei de outras marcas também. E a cola é essa daqui da Acrylex. São essas duas colas que eu uso para fazer as minhas lombadas expostas. Então, vamos colar nossa capa, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a minha cola, começo com essa, aplico aqui na onde a gente lixou, né, nesse caso aqui. Se você estiver usando o BOPP fosco, não precisa lixar, tá, gente? O BOPP fosco, ele tem uma aderência excelente, não precisa lixar. Isso aqui é para se você estiver usando o BOPP brilho, tá? Brilho, holográfico, ou mesmo vinil também, brilho, contact, que tem mais dificuldade de aderência. Sentiu dificuldade de aderência no material que você está utilizando? Lixa, tá? E aí passo aqui, ó, essa minha cola. E aí eu vou vir e passar o Super Bonder, tá? Toma cuidado, eu vou botar minha capa pra cá. O Super Bonder é danado, às vezes, pra quando você tirar, pingar. E já aconteceu, gente, de eu perder de capa manchar, depois de pronta, por conta do Super Bond. E aí você pode pingar algumas gotinhas, tá? Não é muito, não. Umas gotinhas. Só pra garantir mais resistência pra essa capa. Eu vou vir aqui, alinhar e colar. Aqui, como eu falei antes para vocês, tá? Vocês podem usar também, né? Como eu falei no primeiro vídeo da reforma, vocês podem utilizar também, aqui, ó. Por isso que é bom colocar o liner aqui, tá vendo? Ele não gruda e facilita a gente fazer isso aqui, ó. De criar essa aderência com a espátula. Eu já vi muita gente fazendo lombada exposta e usar fita dupla face. Eu, particularmente, Andressa, não gosto de usar fita dupla face aqui. Eu acho que fica frágil. Minha opinião, tá? Isso é minha opinião pessoal mesmo. Eu não gosto. Mas você pode testar aí também, que é uma opção aí caso você queira, né? Ó, gente, já tá coladinho aqui. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Não tem nenhum segredo. Vou vir aplicar a cola. Essa parte, gente, eu vou evitar até de editar, né, de acelerar, para que vocês vejam com precisão que eu tô fazendo, não tenho mais dúvidas, tá? Vou tentar aqui, ó, que às vezes meu braço fica na frente, né, gente? Preciso, porque a gente é destra, então fica ruim. Se fosse canhota, seria mais fácil de vocês verem, mas precisa colocar o braço aqui pra... E aqui, do mesmo jeito, eu vou até virar pro lado de cá. Eu tenho medo de pingar cola, porque depois que acontece uma vez, gente, é aquele negócio de gato escaldado tem medo de água fria. É assim, depois que você perde uma capa uma vez por conta de cola, você nunca mais se esquece de pegar. Deixa eu só ver se tá aqui do lado certo. Deixa eu ver. Tá. Tem que encaixar certinho, né, gente? Porque senão dá ruim. Tá esse lado mesmo. E aí, depois que você perde uma capa uma vez, você tá terminando o serviço, perde, você nunca mais vai errar. Porque você sempre vai lembrar, nossa, aquele dia eu fiz isso e deu ruim. Hoje não vou fazer mais.
E aí aplico aqui, Super Bond. Não precisa ser muita, gente, é só umas gotinhas, porque o Super Bond, ele vai ajudar essa cola aqui a secar mais rápido, tá? Essa cola aqui, porque essa cola, ela demora um pouco a secar. O Super Bond não, ele já é bem rapidinho. Então, isso garante que a capa vai secar mais rápido. Então, é somente para isso mais que a gente aplica o Super Bond, porque ele vai garantir essa secagem mais rápida. Tá? Ó, você já aplica, ele já segura ali, tá bom? E aqui, se você quiser, gente, para garantir ali a secagem perfeita, coloca um peso nessa hora, ó. Coloca um peso para você garantir que secou tudo bonitinho antes de efetivamente colocar ela na sua Bíblia, tá? Então aqui, ó, você pode pegar, colocar um peso aqui em cima e esperar uns 10, 15 minutinhos para garantir a secagem completa dessa capa antes da gente colocar na nossa Bíblia, tá bom? Eu gosto de fazer dessa forma. Então vou colocar um pezinho aqui e a gente já volta para colar ela na nossa Bíblia. Então aqui, pessoal, ó, minha capa já secou, já tá prontinha pra gente trabalhar, ó. Fica bem coladinha, tá vendo? Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui pra gente fazer o reforço dessa parte de dentro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um papel offset de 120 gramas e vou medir aqui. Eu já tinha esse papel, ele tá cortado no tamanho A5, tá? Ele já tá cortado no tamanho A5, que é o tamanho mais ou menos aqui que eu vou precisar. Então eu já vou aproveitar ele para fazer essa parte do reforço. Aqui nessa parte do reforço, você pode utilizar o papel de 120, pode utilizar o de 90 gramas também, mas eu acho o de 90 gramas muito fininho, tá? Pode até utilizar o de 180, porém, eu não gosto muito de usar o de 180, porque na hora que a gente cola a guarda, às vezes eu acho que fica muito grosseiro ali na ponta, sabe? Onde que o papel aqui, ó, né, quando a gente colar ali a parte da guarda, um pouco do papel sobe aqui em cima. E aí, se o 180, às vezes ele fica muito grosseiro, fica muito marcado na guarda. Então, eu não gosto muito dessa questão do acabamento. Mas vocês podem aí testar, né? Aquilo que eu sempre falo. Nada do que eu falo é 100%, né? Vocês podem testar e, de repente, falar, não, eu gosto do acabamento com 180. Às vezes é o único que eu tenho nesse momento. Vou fazer, testar e ver o que eu acho. É super válido, tá, gente? A gente tem que testar também os materiais, né? Não só. Eu gosto sempre de testar um material, às vezes é o único que eu tenho. Eu vou, testo, e aí, de repente, às vezes eu até gosto e começo a trabalhar com ele. Então, é aquela coisa, né? A gente só sabe se realmente aquilo funciona pra nós quando a gente testa. E aqui eu vou usar a cola PVA extra, tá? Que é a cola que eu vou usar tanto pra colar aqui essa parte do reforço, quanto pra colar a guarda também, tá? Vou finalizar toda a Bíblia com ela agora. Vou colocar aqui no meu potinho. E aqui eu vou pegar e passar a cola aqui. Você pode passar com pincel, pode passar da maneira que você preferir, tá bom? E eu passo até mesmo na parte do adesivo. Até mesmo na parte do adesivo eu passo para reforçar ainda mais essa colagem. Porque isso aqui, né, esse reforço que a gente aplica é para deixar justamente essa lombada aqui mais firme, né, durante o manuseio. Que é ela que vai segurar ali todo o peso, né, do abrir e fechar da Bíblia. Então é legal, ela tá bem reforçada. Apliquei a cola, vou vir com o meu papel, centralizar ele aqui e colar. Ó, levanta aqui, ó, faz os veios, tá? Com cuidado, faz os veios entre o papelão, porque aqui tá com bastante cola, então, como tá com bastante cola, fica bem mais delicado o papel e mais fácil de rasgar. O papel ainda tá absorvendo a cola. Então, faz os veios aqui, ó, entre um papelão e outro, mas com cuidado, tá?
Ah, pessoal, eu não sei se eu falei pra vocês aqui também nessa parte, né, do veio, você pode usar ali o gabarito de 6, mas também pode utilizar o de 4 ou de 5 milímetros, tá? Se você estiver utilizando o papelão de 1,9 milímetros. Aqui vai passando. E aqui eu vou deixar secar um pouco, pode colocar também, ó, coloca o liner aqui em cima, coloca um peso e deixo secar essa cola aqui antes de vir com o acabamento da minha guarda. Bom, pessoal, aqui a nossa capa já secou, tá? E agora a gente pode finalizar a nossa Bíblia, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a minha Bíblia. Vou colocar aqui a minha capa. Se atente, tá? Nessa hora, na posição da capa, ó. Parte de cima da capa com a parte de cima, né? Da sua capa aqui. Verifica se tá do lado certo, tudo bonitinho. Pra depois que você colar a capa, gente, não ter nenhum tipo de erro. Então, eu encaixo a minha capa aqui, a minha Bíblia, né? Aqui na minha capa, ó. Encaixo ela bonitinho. Vejo se tá tudo certo. Se o tamanho da capa tá ok. Aqui eu posso vir até aqui do lado, ó, e fazer o veiozinho aqui da minha capa, ó. Aproveitar que já tá aqui na minha Bíblia, faço o veiozinho. E ó, é por isso que eu falo, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês que aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá meio manchadinho? Isso aqui é o Super Bond, tá? Pingou um pouquinho aqui, ó, eu não vi, tá vendo? E depois que secou, apareceu, tá vendo? Isso aqui é o Super Bond. Tem que tomar muito cuidado com o Super Bond que mancha, tá? Nesse caso aqui, a minha Bíblia, eu vou deixar assim. Mas se fosse a Bíblia do meu cliente, teria que fazer outra capa. Então, erros que acontecem. Olha que vocês viram que eu tomei todo o cuidado possível, né? Mas ainda assim manchou um pouquinho ali, que eu não vi. Ó, fazendo os veiozinhos aqui. Pra a capa ficar, ó, tá vendo? Ó, bem certinha. E ó, vou encaixar aqui minha Bíblia. Bem certinho aqui dentro da capa. Alinha ela, né? Pra ficar igual em cima, igual embaixo. Encosto ela lá, ó. Ó, minha Bíblia tem que encostar certinho na minha lombada, ó. E aí eu tô vendo aqui, ó, o tamanho da minha capa, está tudo ok, ó. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, essa folha da minha guarda, eu alinho aqui, ó, com a minha Bíblia lá no final, e eu vou dobrar ela aqui, ó. Vou dobrar ela aqui por cima da minha capa, ó. Mesmo jeito na capa de trás, alinho e dobro. Tem que estar alinhado, ó, certinho lá no final da sua capa, tá? Ó, alinhar bem certinho para você fazer a marcação e o corte correto, tá? E aí, depois, eu abro, vou tirar aqui, ó. E aí, eu vou cortar esse excesso aqui. Vou pegar aqui a minha régua. E aí, é legal você cortar, né, alinhar, seja aí na sua base de corte, ou mesmo medir, para você alinhar, gente. Até vou colocar uma cola aqui atrás, ó, para a Bíblia não despencar. Para você fazer o corte retinho, tá? Ó, vou até cortar um pouquinho aqui para dentro, para ficar bem retinho. Para tentar dar um acabamento melhor, né? E ó, corto aqui. E aqui vou vir aqui do outro lado, ó, fazer a mesma coisa. Alinho ali, bonitinho. E aqui venho e tiro esse excesso. Ó. Agora eu levo lá na minha capa, né? E vamos conferir se realmente tá tudo certo. Ó, verifico aqui. Ó, trago aqui na minha capa. Claro, gente, 1 milímetro ou outro ainda pode ficar fora, né? Pode acontecer sim, tá? Na hora que a gente colar a capa, ela sobe um pouquinho e pode acontecer. Mas fazendo dessa forma, a gente tem um pouco mais de garantia que vai dar tudo certo, tá? E ó, ficou aqui o espaçamento, ó. Tá vendo? Da minha Bíblia, bonitinho. Tudo certinho, tá, gente?
Então, agora eu vou alinhar e colar pra gente finalizar, ó. Ó, já ia colando do lado errado, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó as fitas onde é que tá. Então, gente, ó, é importante se atentar, tá? Veja, ó, tá vendo? Ó? Tem que verificar a capa da frente pra colar na frente. Tudo bonitinho. Pra depois você não ter problema. Uma vez que colou, né? Aí, gente, só fazendo outra capa. E aí já dá mais problema ainda, né? Então, alinho aqui, ó, bonitinho. Que eu vou ver onde que eu vou colar, ó. E aí vai ficar tudo bonitinho na minha Bíblia, tá? Então, vamos colar. Alinhei aqui. O que é muito importante, na hora de você colar, você tem que levar a sua Bíblia para encostar lá na lombada. Ela precisa estar rente lá na lombada, tá, gente? Isso é o que muitas vezes vocês cometem um erro. E aí depois a Bíblia acaba ficando, não abre corretamente e tudo mais. Aqui eu vou usar o liner da minha própria capa. Quando eu fiz a minha capa aqui adesiva, eu tirei um liner, né? Eu vou usar o próprio liner aqui para proteger essa minha capa. Vou aplicar aqui, colocar cola aqui no meu potinho. E aqui, gente, você pode usar pincel, você pode usar rolinho, pode usar o material da sua preferência, tá? Eu vou usar aqui o rolinho, que eu gosto mais de usar o rolinho para fazer esse tipo de trabalho. Mas pode usar pincel, pode usar o que você se adaptar melhor aí, tá? Então eu venho aqui e passo meu rolinho. Lembrando, tomar muito cuidado de passar aqui, ó, de dentro para fora. Tomar muito cuidado para não ficar esfregando, para você não levantar essa folha de repente, né, pelo excesso de cola. Levantar essa folha e ela vir aqui para dentro. Vou só passar mais um pouquinho aqui. Ó. Passei, tiro o liner, empurro a minha Bíblia até o final da lombada e desço, ó, puxando a minha capa certinho. Uma pressão, venho, abro e ó, tá vendo? Como ficou certinho? Vou pegar aqui, ó, a minha espátula de feltro e vim tirando as bolhas de ar e esfregando essa capa pra colar. Ó, tem que garantir a colagem dela, tá? Vem aqui, colo tudo até os cantinhos, ó. Tem que esfregar, tá, gente? Tirando todas as bolinhas de ar. Para que o acabamento da sua Bíblia fique perfeito. Olha aqui, ó, como ficou certinho aqui, tá vendo? Por isso que é importante tirar a medida no final, para que a gente tenha com mais precisão a medida que dessa parte não fique aparecendo nada. Aqui está colada a pontinha, parece que a pontinha tá faltando um pouquinho de cola. Tem que ficar atento, tá, gente? Não pode faltar cola em nenhuma parte. Tem que ter cola aqui em todos os lados. Vou até aplicar com o dedo aqui, é só essa pontinha. Tem que ter cola, colar bem certinho todas as partes. Certo? Fiz isso aqui desse lado. Vamos virar e vamos fazer do outro lado. Prontinho. Tá vendo, gente? E aí, o que a gente faz agora? Colou todas as partezinhas, tá tudo certinho? O que eu vou fazer? Eu não vou ficar mexendo nessa Bíblia agora, ela ainda não tá 100% pronta, né? Eu vou vir aqui, eu coloco um acetato entre cada uma das partes. Que eu passei cola, né? Deixa eu ver aqui, verificar se os cantinhos estão bem colados. Eu gosto de verificar, gente, porque aqui como a minha região ela é muito quente, a cola ela seca muito rápido, né? Então, se você não verificar, depois pode ter ali o problema, né, da guarda não ficar coladinha bonitinha. E aí não é bom, né? Então a gente sempre tem que verificar o trabalho. E aí o que eu vou fazer agora? Fiz isso, gente. Eu vou levar a minha Bíblia para a prensa e deixar ela descansar lá pelo menos umas 4 horas antes da gente fazer toda a finalização da parte de decoração, né? Fazer só uma decoração nela, porque a Bíblia em si já tá pronta. A gente vai só decorar. Então eu vou levar para a prensa e aí depois eu trago pra gente finalizar a decoração dessa Bíblia.
Bom, pessoal, para a decoração da nossa Bíblia, eu vou mostrar algumas opções que eu tenho utilizado por aqui, mas essas são apenas algumas opções que você pode utilizar para decorar sua Bíblia, tá? Na prática, gente, se você pesquisar lá no Pinterest ou mesmo no Google, você vai encontrar diversos modelos, diversas opções aí que você pode se inspirar para decorar sua Bíblia. Aqui eu vou mostrar apenas algumas opções que você pode utilizar, tá? Aqui nós temos a cantoneira, existem diversos modelos de cantoneiras aí no mercado, você pode pesquisar, tem umas decoradas bem bacanas. O ideal é que você busque cantoneiras que acabem não enferrujando com o tempo, tá? Se você não achar, é claro, você pode dizer para o seu cliente os cuidados para manter ela, né, o mais conservada possível e com o tempo. Você pode falar os cuidados para ele, mas pode explicar que pode vir a enferrujar com o tempo. Então, é uma opção aí, a gente conversando com o cliente, né, ele sabendo o que ele está adquirindo, fica mais fácil aí de você ter esse controle, tá bom? Outro detalhe que a gente vai utilizar aqui, então vou mostrar para vocês na minha Bíblia, é os pingentes, tá? Os pingentes você encontra de diferentes modelos no mercado também. Eu vou mostrar para vocês alguns modelinhos aqui que eu adquiri, mas você pesquisar na internet, gente, tem muitos modelos, tá? Ó, que são pingentes. Se você pesquisar como pingente, tá? Esses daqui todos eu comprei pela Shopee. Se você pesquisar como pingente, você vai encontrar os mais diferentes modelos. E aí você pode adquirir os que for mais interessante aí para você, tá? Esses são os modelinhos que eu tenho por aqui por enquanto. Ainda vou comprar mais alguns modelinhos, mas por enquanto são esses que eu tenho por aqui, tá? Mas pesquisa como pingente que você vai achar modelos diversos aí que você pode estar utilizando para colocar na sua Bíblia. E para fazer a aplicação desse pingente aqui, que a gente coloca nas fitas, né? Nas fitas marcadoras de página da nossa Bíblia, a gente vai utilizar esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, tá? Eles chamam terminal com garra para bijuterias. Foi assim que eu encontrei ele na Shopee. Eu comprei pela Shopee e eu encontrei pelo nome terminal com garra para bijuterias. Você também pode encontrar com o nome finalizador de fita ou terminal jacaré, tá? Esses são alguns dos nomes que você encontra para essa pecinha aqui. E tem de diversos tamanhos. Esse daqui é o de 6 milímetros, mas eu comprei nesse tamanho de 6 milímetros porque eu não achei o de 7, né? Que a minha fita é de 7 milímetros. O ideal seria o de 7 também. Mas eu só achei o de 6 e o de 8. E aí eu comprei o de 6 milímetros, tá? Que é esse aqui, mas super dá pra gente utilizar. Também você vai utilizar, né? Se você for fazer a mesma decoração que eu vou fazer aqui na minha Bíblia, argolinhas de metal para bijuteria, tá? Argolinha de metal ou elo de metal também. Elo de metal para corrente. Mais ou menos nesses nomes, você vai encontrar essa argolinha de metal aqui. Eu uso aqui a de 4 milímetros, porque eu acho que assim ela fica mais escondidinha, não fica tão visível. Porém, gente, ela é bem mais difícil de aplicar, tá? Vocês vão ver ali que ela dá um trabalhinho de aplicar. Então, assim, caso você esteja começando, né, não tenha muita destreza nem nada, eu recomendo que você compre a de 6, tá? Ela vai ser maiorzinha, ó, e mais fácil de aplicar, tá? Essa é de 4, mas você pode comprar a de 6, que vai ser um pouco mais fácil de fazer a aplicação. E aqui a gente também vai utilizar esse alicate. O ideal é que você tenha 2 alicates desse. Por quê? Porque esse alicate a gente vai usar para abrir o elo ali, para colocar o pingente e enganchar ele aqui, ó, no nosso terminalzinho para fazer a decoração da Bíblia. O ideal é que você tenha 2. Aqui eu não tenho 2, então o que eu uso? Eu uso uma pinça e ele, tá? Eu já comprei outro, ainda tá para chegar, né? Comprei mais um kitzinho de alicate, mas por enquanto, quando a gente só tem esse, a gente usa o que a gente tem, né? A gente não vai deixar de trabalhar por conta disso. Então, esses vão ser os materiais que eu vou utilizar aqui para fazer a decoração da minha Bíblia. Eu vou separar aqui quais os pingentes que eu vou querer colocar, e aí a gente volta para decorar essa Bíblia e finalizar essa aula, tá bom? Então, vamos finalizar aqui a nossa Bíblia, né? Vamos finalizar a nossa aula. Olha só como ficou linda, gente. Olha o brilho. Agora dá para vocês verem, né? Aquela hora não tava dando, mas olha. Esse BOPP Glitter é lindíssimo, gente. Eu amo. E aqui, ó, eu vou abrir a minha Bíblia para vocês verem, ó, como ela ficou. Ó. Tá vendo? E, ó, vou abrir aqui no meio, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo a Bíblia? Abertura total, gente. A Bíblia tem que ter abertura total, ó. Tá? Ela tem que abrir totalmente, ó. Se a sua Bíblia não abrir, não parar aberta, alguma coisa tá de errado aí, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tá? Tá vendo? Eu não tô mexendo com as minhas duas mãos, uma só. E ela tá parando aberta, tá? Então, assim, a sua Bíblia, ela tem que parar aberta. Seu cliente tem que conseguir ler a Bíblia dele, tá? Então, assim, se você chegou nesse ponto, a sua Bíblia abriu tudo certinho, você fez tudo certo.
Então, é isso, ó. Nossa Bíblia tá prontinha, tá? Agora vamos fazer a decoração. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar a cantoneira aqui na minha Bíblia. Essa cantoneira que eu tenho, ela não é uma cantoneira daquelas que não enferrujam. Mas, como eu falei, né, eu estou fazendo a minha Bíblia aqui. Eu estou consciente, né, do detalhe que ela enferruja, mas eu quero mostrar pra vocês, caso vocês adquiram a cantoneira, como vocês podem estar aplicando, tá? Eu já tô pegando meu paninho aqui. Porque se você não tiver uma matriz, né, de balancim, se você não tiver nem mesmo um balancim, você consegue aplicar a cantoneira, gente, sem ter balancim, sem ter matriz de cantoneira. Eu não tenho aqui, eu tenho balancim, mas eu não tenho matriz, né, para aplicar a cantoneira. E eu aplico as minhas cantoneiras com tranquilidade, utilizando um paninho, tá? Eu coloco aqui a cantoneira, ó. Você encaixa ela aqui no cantinho da sua capa. Eu pego um paninho limpo, qualquer paninho, coloco aqui, ó, segura a minha cantoneira ali, ó, venho com o meu alicate e dou uma apertada. Vai aplicando, vai vendo, para garantir que você apertou o suficiente. E é legal pôr o paninho para evitar de arranhar, tá? De evitar de a sua cantoneira arranhar. Eu já usei fita crepe enrolada aqui, mas eu não recomendo a fita crepe enrolada aqui, porque assim, você aplicou uma, duas vezes até dá. Depois ela começa a marcar no alicate, e aí já não fica legal. Você pode enrolar a fita crepe aqui com um pedacinho de gaze. Se você tem várias cantoneiras para aplicar, a gaze enrolada e aplicada com a fita crepe vai fixar bem certinho, ó. 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 Ó, vou puxar aqui com força, ó, para vocês verem que não sai. Tá, ó. E olha aqui. Ó. Aqui até posso dar mais uma amassadinha ainda, mas olha só. Tá bem aplicada, tá? Então, é bem simples, tá, gente? Vocês podem fazer isso caso vocês queiram aplicar a cantoneira na Bíblia de vocês, tá? Eu trouxe essa opção da cantoneira aqui justamente por conta disso, para vocês saberem como aplicar, caso vocês queiram, né, aplicar na Bíblia do cliente de vocês. Então, agora vocês já sabem. Então, aqui eu vou aplicar dos outros lados da mesma forma, e aí eu volto para a gente decorar as fitas. E olha só, pessoal, ó, apliquei a cantoneira, e olha só, mesmo sem uma matriz de balancinho, ó, aplicação perfeita, tá? E agora a gente vai fazer a decoração aqui das fitas, né? Então, a gente vai usar o nosso terminal com garra, que eu expliquei pra vocês. E pra colocar ele aqui na nossa fita, o que eu recomendo? Tá vendo que ele tá bem aberto? Recomendo que você, ó, dê uma amassadinha nele, ó, pra ele dar uma fechadinha, tá vendo, ó? Fecha ele um pouquinho, tá? Pra você conseguir encaixar aqui na fita com mais tranquilidade. E aí você vai encaixar nessa abertura que ficou, colocar ele aqui na fita, ó, alinhar e dar mais uma amassadinha. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Encaixei ele aqui na minha fita, ó. E aí ele tá seguro, tá? Ajeita bonitinho, do jeito que você quer. Nesse caso aqui o meu, né, como ele é 1 milímetro a menos, tem que ajeitar bem. E aí eu vou vir aqui com o meu alicate, né, e apertar. E aqui, gente, eu não preciso colocar nenhuma proteção, porque na verdade a intenção é que você aperte isso aqui muito, muito bem. E pode apertar mesmo, não tem perigo aqui no caso desse se amassar um pouquinho, porque não vai aparecer, não vai ficar tão visível, né, porque é algo pequeno. Então ele não vai ficar tão visível, eu já vou mostrar pra vocês. Pode apertar. Tem que apertar, gente, pra garantir que isso aqui não vai soltar, tá? Então aperta bem, sem dó, porque não pode soltar, né? Já pensou se o cliente perdeu o pingente? Aí vai vir com você e falar, eu perdi o pingente. E aí tudo porque você não ficou com medo de amassar ali e não apertou? Ó. Tá vendo? Bem presinho, ó. Ó. Bem amassado, tá? Só tem o elinho aqui pra gente colocar o pingente, tá vendo? E aí, gente, eu vou pegar aquele elo, né, que eu falei pra vocês. O meu é bem pequenininho, então dá um pouco de trabalho sim. Vou tentar mostrar aqui o mais possível pra vocês, tá? Como a câmera tá um pouco longe, a gente vai se ajustando. Vamos lá. Vou abrir ele aqui com o auxílio. O ideal é 2 alicates, pra você pegar um de cada lado. Aqui, como eu não tenho, eu vou usar uma pinça. Não é o ideal, mas ajuda, né? Se você não tiver aí também, ó. E aí eu vou abrir, tá vendo a minha argola? E aqui eu vou colocar o meu pingente. Ó. Pego o meu pingente, passo aqui
Tá vendo, ó? Porque esse que eu falei, o tamanho, ele é mais difícil. Até mesmo porque esse pingente, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Esse pingente, ó, ele é mais grossinho, tá vendo, ó? Ele não é tão delicado aqui nessa partezinha. Então, ele demanda um pouquinho mais de trabalho pra passar. Tá vendo, ó? Caiu aqui. Aí, ó. Como ele é mais grossinho aqui, tá vendo? Ele dá um pouquinho mais de trabalho pra passar, mas dá, ó. Vou pegar, vou passar aqui com cuidado. Tentar mostrar o máximo pra vocês, ó. Ó. Passei ele aqui, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e encaixar ele aqui. Passar ele aqui dentro também. Eu vou até tentar colocar ele um pouco mais pra cá, o pingente, pra mim tentar mostrar pra vocês. Essa parte, gente, como é pequenininho, mas não tem segredo, tá? É só encaixar e passar. E aí, vou passar aqui dentro também. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Passei aqui no elo que tá na fita e passei dentro do meu pingente. E aí, eu vou vir aqui com o meu alicate, vou segurar essas duas partes aqui e juntar elas novamente do jeitinho que elas estavam. E ó, gente, deu trabalho, mas foi. E é assim, ó. Ó, tá vendo porque eu gosto dele? Porque ele quase não fica tão visível, né? Fica bem delicadinho, bem escondidinho. Mas ó, aí depois que você fechar o elo de novo, ó, tá fixado aqui na sua fita. E olha só como é que fica lindo, decorado, tá? E aí, pra colocar o outro, o processo é o mesmo, tá? E ó, pessoal, ó, tá vendo? Os dois pingentes aplicados aqui na minha fita. Aqui a cantoneira. Olha só como essa Bíblia ficou linda, gente. Fica linda demais, tá? E aí, gente, vocês podem oferecer mais coisas para os seus clientes, se vocês quiserem empregar essa Bíblia ainda mais, tá? Você pode colocar aqui, inclusive, ó, antes de colar a parte da capa, você pode fazer uma furação aqui com milhós e, de repente, pendurar um chaveirinho aqui do lado. Você pode aqui colocar elástico também na sua Bíblia, é o mesmo jeito que a gente aplica nos cadernos. Você pode colocar a decoração na sua Bíblia, pode colocar marcadores de páginas aqui como um brinde para o seu cliente estar utilizando, tá? Você pode também colocar tanto o marcador de página imantado, quanto aquele marcador que a gente coloca também. Colocar uma cartela de adesivos para dar para o seu cliente. Enfim, são coisas que você pode ir pesquisando, como eu falei para vocês. Busquem inspiração, Pinterest está aí, Google está aí. Busquem inspiração para vocês verem o que vocês querem oferecer para o seu cliente e assim agregar cada vez mais valor ao seu trabalho, tá bom, pessoal? E esse foi o nosso vídeo. Aqui finalizo a aula da Reforma de Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é claro, não esquece de deixar o seu like aí. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso ajuda bastante a fortalecer o canal e trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá certo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum dos próximos conteúdos que virá. Acompanhe também os outros vídeos que tem muito conhecimento por aqui. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.